que a gente tem implantado agora? Soja nas áreas de grãos, certo? Principalmente, tem um pouco de milho também. Mas no vídeo de hoje a gente decidiu trazer o que você pode implantar depois de colher o soja. Eu sei que tem muitos produtores que já decidiram o que vão plantar, até mesmo já compraram os produtos, alguns outros que ainda não decidiram, estão decidindo, mas até mesmo aqueles que já decidiram, talvez vão testar uma outra cultura em uma área menor, talvez para o próximo ciclo gostariam de testar uma outra cultura, ver se é rentável, se é uma boa. Então a gente decidiu fazer esse vídeo completo, né, para você, com base na sua realidade, na sua região, tomar a melhor decisão possível. Então fique comigo que o vídeo de hoje está bem bacana. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre peço, porque é importante, para você deixar o like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Hoje nós vamos falar sobre isso. O que plantar depois de tirar o soja de uma área? A gente vai falar pontos positivos, pontos negativos, o que você pode pensar também. E um conceito que eu sempre falo em palestras, em treinamentos aqui, é deixar a área coberta o ano inteiro. Então, ter sempre alguma cultura agrícola ocupando. Um tempo atrás, até se falava bastante do pousio. O pousio é deixar a área sem plantar nada. Aí vem muita planta daninha, diferentes plantas daninhas vão sementar sobre a sua área, né? Às vezes algumas plantas daninhas de difícil controle com herbicidas também. Então, é um problemão. Área coberta o ano inteiro, seja com culturas de exploração comercial, como a soja, o milho, feijão, trigo e outras, seja culturas também que você vai implantar ali só para cobertura de solo, só para deixar aquele solo coberto de fato. A gente vai listar algumas, tanto culturas comerciais, como também espécies de cobertura. Existem várias opções aí no mercado, a gente tem que sair um pouco só daquela lógica. Às vezes o produtor de soja, aqui na nossa região, a gente nota bastante isso, é só soja e milho, só soja e milho. Eu sei que, de fato, às vezes, a alternativa que o produtor tem naquele momento é soja e milho, mas em um determinado ano ele poderia mudar um pouco o sistema dele, talvez antecipar um pouco ali a implantação de adubação verde, né? Conseguir colocar em março, abril já um milheto, produção de biomassa para aumentar a matéria orgânica do solo dele, estruturar melhor, aumentar a atividade biológica. Essas espécies de cobertura, a gente vai citar elas aqui, são as principais fontes que nós temos hoje de aumentar a atividade biológica e aumentar também a matéria orgânica. Tem muito produto falando que vai aumentar a atividade biológica, aumentar matéria orgânica, mas o que de fato aumenta é o sistema, é plantas de cobertura, é produção de biomassa. Existem várias e várias espécies, dependendo da região onde você está, uma ou outra é mais adaptada. Nós vamos citar um pouco aqui também. Jonathan, beleza, entendi. O que eu posso fazer para decidir? Porque assim, ó, dependendo de quando você plantou soja e qual que é o ciclo desse teu soja, ele vai ser colhido ou em janeiro, ou em fevereiro, ou em março. Eu estou falando da realidade principalmente aqui do Centro-Sul. Eu sei que, por exemplo, lá em Roraima, o pessoal planta soja em maio. Em algumas regiões do Nordeste também, em março, maio. O que acontece, pessoal? Estou falando da realidade comum do plantio de soja, principalmente em outubro, novembro, algumas regiões no final de setembro. Se você tem um soja de ciclo um pouco mais longo, aqui, por exemplo, a nossa realidade, nós plantamos um soja em início de novembro, 1 de novembro, e ele tem um ciclo um pouco mais longo e ele vai sair no início de março. Então essa é uma realidade. Agora, se você tem um soja que você plantou na primeira metade de outubro e ele vai conseguir sair ainda na primeira metade de fevereiro, você tem uma outra realidade de escolha do que você vai plantar. Às vezes eu vejo o pessoal, né, algumas realidades, tirando soja em março aqui, e aí já colocando uma espécie, uma cultura, que não vai dar tempo de completar o ciclo aqui para a região sul por causa do frio. Mas eu sei que no centro-oeste, no sudeste, principalmente o fator limitante é a falta de água. E é algo para a gente pensar também nesse vídeo. Mas como que a gente pode ser mais assertivo se o Brasil tem diferentes realidades? Dentro do Paraná, onde eu tô, tem diferentes realidades. O sudoeste é um pouco frio no inverno, nós temos o centro-sul, que é mais frio do que o sudoeste, nós temos a região noroeste, que dá períodos de seca no inverno. Para isso, o que a gente pode utilizar? E aí você pode anotar para depois você baixar no teu celular, que é um aplicativo do Ministério da Agricultura chamado ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Eu já vou mostrar para vocês porque ele vai te ajudar a dizer qual que é o período que você pode implantar determinada cultura com o menor risco possível.
Depois você vai baixar o plantio certo, usar, que é só escrever lá na Play Store ou na Apple Store. E ele te dá o quê? Olha só o que ele mostra no aplicativo. Você vai selecionar a cultura agrícola, então eu coloquei aqui para minha cidade, feijão, segunda safra, sequeiro, certo? Ele te dá os meses, janeiro, fevereiro, março e dezembro aqui. E o que acontece, pessoal? O tipo de solo, se é o solo tipo 1 mais arenoso, solo tipo 2 mais franco, um solo médio, ou solo tipo 3, que é o mais argiloso, que geralmente é a nossa realidade aqui, um solo mais argiloso. E ele dá os 10 primeiros dias de janeiro, do dia 10 até o dia 20, do dia 20 até o dia 30 aqui. E qual que é o risco de você plantar em cada um desses tipos de solo? É bem simples, depois você baixa o aplicativo, você lê, tem todas as orientações ali. Então ele coloca aqui para mim que em janeiro, se for um solo tipo 3, um solo mais argiloso, ele tem um risco de 20% no plantio em todo o mês de janeiro. Agora, se eu já for nesse solo tipo 3 plantar em fevereiro feijão, ele já aumenta para 30%, porque ele pode cair tanto dependendo do ciclo, e aí você vai ter, aqui o grupo 1 é o ciclo, tá? Esse ciclo de feijão tem tanto feijão ciclo mais longo, 90, 100 dias, como feijão de ciclo mais curto, de 70, 80 dias. Esse grupo 1 é esse de 70, 80 dias. Mas se você for colocar mais para frente, o que acontece? Pode dar, coincidir com períodos de muita chuva, que isso acontece, é muito comum aqui, ou também de períodos de frio para colheita. Aí o que acontece? O ideal é que você posicione ou opte por plantar esse feijão sempre onde você tem um risco menor. Então em janeiro aqui, solo tipo 3, se for um solo mais franco, tipo 2, até os 20 primeiros dias de janeiro. Depois veja que ele já começa a ter inapropriados. Quando ele tem esse risquinho aqui, é inapropriado, não é ideal plantar aqui, certo? É possível plantar fora do zoneamento? A gente não indica, mas a gente sabe que até uns 15 dias ali seria possível o plantio fora do zoneamento, porém o risco aumenta. Inclusive, seguradoras, elas não vão segurar um feijão ou um milho plantado fora do zoneamento. Por isso que é importante observar isso. Muita gente fica com dúvida, qual que é o zoneamento para minha cidade? Nesse aplicativo aqui você vai encontrar que são portarias do Ministério da Agricultura. Então, quanto mais longe do zoneamento você plantar, mais risco você vai correr. Então, vamos imaginar, eu tirei a soja ali em 10 de março e eu queira plantar em 15 de março o milho. Por mais que eu tenha um milho segunda safra super precoce, ele não vai ter muito tempo de se desenvolver, porque, veja, em março até abril, até maio, você tem 60 dias. 60 dias não é um tempo suficiente, né? Vamos imaginar que vai dar ali dia 15 de maio, 60 dias. 15 de maio já começa a esfriar bastante aqui no sul. E como começa a esfriar, o desenvolvimento desse milho vai reduzir muito. E eu não vou conseguir ter o ciclo completo, ou eu vou ter muita dificuldade de produzir bem nessa realidade. Eu poderia arriscar? Bom, aí depende de cada caso, o que você vai investir, o que você vai colocar. É algo que eu gosto de dizer que é uma avaliação área por área, certo? Então, o que fazer depois de tirar o soja? Isso aqui é uma coisa que pouca gente fala, mas que eu acho importante destacar para vocês, que depois que você tira o soja, seja em janeiro, fevereiro, março, é o momento ideal de você fazer a sua análise de solo para planejar o seu próximo ciclo. Você já vai ter visto ali o que a soja extraiu do seu solo, que já levou do seu sistema. Você faz novamente essa análise, já vai te trazer resultados ali e, inclusive, você pode aplicar calcário nesse momento, depois que você tira o soja. Não precisa aplicar lá em junho, julho ou em agosto, não. Aplica agora, aplica lá em março, aplica em fevereiro, quantidade ideal, né? O que o teu solo está pedindo para corrigir. Quando você for plantar soja novamente lá em outubro, novembro ou até mesmo no final de setembro, teu solo já vai estar pronto, certo? Outra coisa, romper camadas compactadas. Às vezes você notou lá que numa cabeceira da lavoura que você tinha soja, tinha uma área compactada. Talvez nesse momento é quando você vai entrar ali com o escarificador, com o subsolador para romper essa camada compactada, mas também é uma questão de avaliação, não é algo assim, uma recomendação generalizada que eu passo para vocês. E avaliar os resultados de produção e investimento, quanto que produziu, quanto você investiu.
Tem muita gente que não gosta de fazer isso. Ah, mas eu já gastei mesmo, não tô nem aí, eu já gastei, eu já produzi. Pessoal, talvez no próximo ciclo você veja, opa, aqui eu poderia ter entrado antes com fungicida, aqui eu poderia ter economizado um pouco a adubação de base, aqui eu poderia ter mudado isso, ter mudado aquilo, utilizado esse ou aquele produto, ou ter deixado de utilizar todos esses produtos. Isso aqui é muito importante, para que daí todo ano você consiga melhorar um pouco. Uma cultura aqui muito interessante de colocar depois do soja é o milho. Então é a cultura agrícola de maior investimento, porém, como a gente está falando em segunda safra, tem como economizar com milho segunda safra. Eu vejo gente utilizando uma adubação nitrogenada exagerada em milho segunda safra. Às vezes você tem como reduzir muito essa adubação nitrogenada, porque já vai ser suficiente, porque o que você vai conseguir produzir de milho, eu estou falando da realidade Centro-Sul, é 100 sacos por hectare no milho segunda safra, 130 ali estourando. Então eu vou fazer um manejo pensando em 100, 130 sacos por hectare. Eu não preciso fazer o manejo igual eu faço lá no milho que eu planto em setembro, porque é um milho que tem um potencial produtivo muitas vezes de 180, 200, 230 sacos por hectare. Então os manejos vão ser bastante distintos. A necessidade hídrica, isso aqui é um fator limitante para regiões onde eu tenho menos chuva, então você tem que pensar nisso. O milho ali, ele vai precisar durante o ciclo 90 a 100 dias de cerca de 800 milímetros, né? 700, 800 milímetros seria o ideal. E para isso tem que ver se você consegue tirar a soja dentro do período de zoneamento para o milho. Geralmente, janeiro, fevereiro, para esse milho segunda safra, região Centro-Sul, é quando a gente consegue colocar de uma maneira mais segura. Poderia plantar um milho em março, lá pensando em silagem, senão vai ficar sem plantar nada. Avaliar cada caso até poderia, mas é bastante arriscado. Geralmente a gente não recomenda. Na região sul nós temos a limitação do frio, que começa ali dependendo da tua cidade. Pode começar em maio, primeira metade de maio ou segunda metade de maio. Aqui onde eu tô no sudoeste vai começar ali mais ou menos na metade de maio, já um frio mais intenso. Você tem regiões do centro-sul como Guarapuava, Palmas também, que vai começar até antes, vai começar às vezes no final de abril. Então é algo para a gente pensar também de acordo com a localidade. Feijão é uma cultura um pouco complicadinha. Alguns produtores gostam muito de plantar feijão, outros não querem saber de plantar feijão. Mas se você é de um ou do outro grupo, tem um pouco de calma, dá para você fazer um teste, inclusive numa área menor. É uma cultura, inclusive tinha um professor meu na época da graduação que ele falava que feijão não era cultura de lavoura, é uma cultura de horta praticamente, que é muito sensível, então tem que fazer os tratamentos corretos, né? Tem que ser uma área que esteja livre de plantas daninhas, você não tem um feijão resistente ao glifosato, por exemplo. Feijão, se você pegar ali uma cultivar prostrada, é muito difícil de colher. Então, assim, tem que ter cuidado em plantar feijão, pensar um pouquinho bem. Talvez se você nunca plantou feijão, não se aventure em plantar área total de feijão, talvez uma área menor seja interessante para você, para ver como é que vai, como é que se adapta. Eu tenho cidades próximas da minha que o feijão é muito adaptado. Antes 50 quilômetros dá muita doença, dá muita chuva, já não vai bem. Então assim, não vai bem em áreas fracas que precisam ser corrigidas também. Uma dica importante que eu deixo, pegar esses feijões, se for plantar em segunda safra, de ciclo um pouquinho mais curto, de 70 a 80 dias. As principais empresas hoje que têm cultivares de feijão é o IDR aqui do Paraná, vende para todo o Brasil. Nós temos também algumas cultivares lá do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas. Pesquisar no site deles, vocês vão encontrar várias cultivares, tanto de feijão branco como de feijão preto também. É uma cultura que faz fixação biológica de nitrogênio, não tanto quanto soja, mas faz essa fixação de N. Outra opção, pessoal, às vezes o milheto e mix de cobertura. Jonathan, eu não vou fazer silagem, não preciso fazer silagem. Tá muito tarde para eu implantar o milho, não quero investir no milho. Talvez seja legal você pegar, um período ali de março que você ainda consegue colocar uma espécie de primavera-verão. Então, o milheto aqui é uma cultura muito legal, porque tem uma alta produção de biomassa, tem também uma necessidade hídrica bastante baixa comparativamente com o milho, às vezes 200 milímetros, 250 milímetros, já durante aquele ciclo de 60, 70, 80 dias que você vai colocar, vai deixar o milheto sobre a sua área e já vai produzir bastante biomassa. Que o objetivo principal aqui do milheto não é produzir grãos, até tem milheto para produção de grãos, mas eu estou falando aqui mais destinado
a produção de biomassa. E vai aumentar bastante, vai regenerar esses solos que têm baixa matéria orgânica, que precisam aumentar a ciclagem de nutrientes, né? A matéria orgânica, as bactérias, fungos, vão acelerar essa ciclagem de nutrientes. Tem um baixo valor de investimento, você consegue comprar ali o quilo do milheto a 3, 4, 5 reais o quilo, né? Não vai uma quantidade tão grande por hectare, dependendo do milheto, né? Dependendo da cultivar do milheto, 20, 25 quilos por hectare, talvez um pouquinho mais do que isso também, dependendo também se você coloca, faz o plantio em linha de semeadura ou faz o plantio em área total, depois passando uma grade, vai um pouquinho mais de semente. Mas é um investimento bastante baixo, porque você não precisa fazer muitos tratos fitossanitários depois, você não precisa ficar ali aplicando fungicida, inseticida, uma cultura bastante rústica. E tem outras espécies aqui, até a gente listou. Tem o sorgo, silagem e grãos, tem um valor de investimento mais baixo comparativamente com o milho. O sorgo tem se tornado uma cultura mais importante nessa segunda safra em algumas localidades. Pode ser feito silagem com o sorgo, pode ser colhido grãos também. Nós temos a realidade do Centro-Oeste, né, Mato Grosso, Bahia, com o algodão. Gergelim tem se tornado uma cultura muito legal, porque você consegue, com baixo investimento por área, produzir esse gergelim, que vai ser feito farinha depois, enfim, está se aumentando o cultivo de gergelim, a necessidade do mercado também. Tem o trigo mourisco, chamado trigo saraceno, que também pode ser plantado ali em março, porém, com geada, trigo mourisco, ele acaba, né? É uma cultura sensível à geada, então não pode ter geada, tem que ver se no momento que você vai implantar vai dar tempo de completar o ciclo. Se for para espécies de cobertura apenas, não tem problema. Agora, se você for colher a semente, aí tem que avaliar essa questão também. E produção de sementes aí para espécies de cobertura. Tem algumas empresas que produzem semente de aveia, semente de azevém, enfim. Melancia pode ser uma opção também para áreas menores, áreas que querem fazer um teste ali. Essas culturas, o que a gente tem que pensar? Nós temos uma janela. Nós temos que avaliar se nessa janela eu vou ter muito frio. 90 dias, daqui 90 dias eu colhi o soja em março, daqui 90 ou 100 dias vai estar muito frio na minha cidade, na minha região. Daqui 90 dias eu vou conseguir completar o ciclo dessa cultura que eu estou implantando. Então tudo isso é algo para a gente começar a pensar. Se você precisar da nossa consultoria, que a gente te acompanha aí, olha o que dá para plantar, faça a recomendação de adubação para você. Aqui abaixo você vai encontrar um link, é só você clicar ali no chamar no WhatsApp e conversar com a nossa equipe, e aí a gente pode entender se nós conseguimos estar te ajudando, certo, pessoal? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!